Olá, seja mais do que bem-vindo a essa aula e agora eu vou te explicar sobre dois conceitos, na verdade não conceitos, duas ferramentas, dois itens muito importantes para quando você for botar o seu site no ar. Então agora a gente está aprendendo a criar o nosso site, aprendendo o básico, né, o fundamento todo e esses itens fazem parte do fundamento, tá? Então é importante que você saiba sobre eles, tá? Saiba manusear pelo menos o básico deles, tá bom? Então, são esses itens. Primeiro, você vai entender o que é domínio, que na verdade é o endereço que você acessa para entrar em um site. Então, por exemplo, google.com.br é um domínio. O nosso, da empresa mesmo, é b7web.com.br. Ou desse curso, PHP do zero ao profissional.com.br. Isso aqui é um domínio, tá? Então, por exemplo, tem alguns como G1. G1. O quê? Acho que é .com, né? G1.com. Então, isso daqui é um outro domínio, enfim. O endereço que você acessa para entrar em um site, quer seja ele .br, .com, .org, .net, isso tudo isso é o domínio, tá? Então, quando alguém falar para você registra o domínio, quer dizer que é para você reservar esse nome aqui para você, para a sua empresa ou para o seu CPF, para a sua pessoa, enfim, tá bom? Então, isso é domínio. Então, o que é subdomínio? Que é um outro item dentro de domínio, né? Quando você acessa, por exemplo, aqui mesmo no curso, você deve estar na plataforma de membros do nosso curso, né? Então ela é membros.b7php do zero ao .com.br. Então esse membros aqui, isso daqui se chama subdomínio, tá? Isso daqui eu estou falando para o servidor que está hospedado à plataforma para ele mandar as requisições para um determinado local do servidor, tá? Então, se eu acessar, por exemplo, www.google.com.br, esse www, na realidade, é um subdomínio também. Só que ele normalmente é usado para mandar as informações para o ponto principal do meu site, né? Para o ponto principal do meu servidor. Então, mas ele não deixa de ser um subdomínio, tá? O domínio mesmo é só o nome, ponto, o que vem depois, tá? O subdomínio é esse aqui. Se eu tiver só assim, ele vai acessar apenas o domínio, tá bom? Se eu tiver alguma coisa, ponto, google.com.br, esse alguma coisa vai ser o meu subdomínio, tá? Ele manda para um local diferenciado do servidor, mas também para aquele servidor, ok? Tá bom, então domínio você já entendeu. Agora a questão é o seguinte, como é que eu reservo ou registro, ou enfim, como é que eu cadastro meu próprio domínio? Tem duas formas, que é através de um domínio nacional, que é todos eles que terminam com br, .br, né? São esses os domínios nacionais. Por exemplo, google.com.br, b7web.com.br, ou não precisa ter o .com, mas precisa ter o .br, tá? Então esses são domínios nacionais. Eles você registra tanto na sua empresa de hospedagem, que eu vou explicar aqui na frente, daqui a pouco, quanto você registra nesse site aqui chamado registro.br, um site do governo que faz o registro dos domínios nacionais, tá? Então, como é que você faz para registrar um domínio? Vamos dizer que, por exemplo, você queira registrar o domínio lojadofulano.com.br, ok? Você tem uma loja e quer montar, esse aqui é o nome da sua loja, tá bom? Então, primeiro, antes de registrar, você tem que saber se aquele domínio já existe, né? Já está registrado, se é de uma outra pessoa e tudo mais. Para isso, você pesquisa aqui primeiro. Então, vamos pesquisar? lojadofulano.com.br, ok? Então, clique em pesquisar e ele vai falar aqui, ó, loja do fulano, disponível para registro, custo R$ 30 por um ano.
Claro, quando eu estou gravando aqui é R$ 30, mas eles já inclusive anunciaram que estão aumentando esse preço, tá? Se eu não me engano é para 50. Então, quando você estiver assistindo, pode ser que já esteja inclusive 50 aqui, mas o custo é anual, pelo menos nos últimos 15 anos que eu venho, 10 anos, 15 anos que eu venho registrando, o custo sempre foi anual, tá bom? Então, você paga uma taxa de, por exemplo, hoje, agora, R$ 30 por ano e vai pagando, renovando todo ano, né? Você clica aqui em registrar, por exemplo, vamos pesquisar pelo nosso siteweb.com.br, pesquisar. Ó, não está disponível para registro. Domínio já registrado. Ok? Então, beleza. Feito o registro do seu domínio, você vai para a tela interna, que é parecida com essa aqui. Eu já estou logado aqui e eu já pesquisei o meu próprio domínio, porque eu tenho centenas de domínios nessa conta. Então, eu já pesquisei aqui para ele filtrar e mostrar só um, para você não se assustar também, né? Então, vai ter aqui seu domínio.com.br, a data de expiração dele e o status, que vai ser publicado, expirado quando já tiver expirado, né? Enfim, vão ter vários status aqui. E aí, existe um detalhe. Quando você registra um domínio aqui no Registro BR, ele vai ficar o domínio registrado. Se você acessar ele, ele não vai dar em local nenhum, porque ele está direcionando esse domínio para nada, basicamente, né? Para o próprio servidor do Registro BR, então não vai acessar nada. Por que isso? Porque primeiro você compra o domínio, depois você compra a hospedagem, que é o que a gente vai te explicar agora, que são os servidores externos, né? Você aluga a hospedagem, depois você vem aqui e, por exemplo, clica aqui no domínio, aí eu vou passar para a página aqui, e ele vai abrir uma tela parecida com essa, com algumas mais informações, e basicamente aqui ó, em DNS é onde eu aponto, eu digo que quando o usuário acessar esse domínio, ele vai mandar para o servidor X, entendeu? No meu caso, eu uso o HostGator, que é uma das empresas, eu vou te explicar daqui a pouco sobre ela. E aqui, então, eu estou falando, quando você acessar b7web.com.br, eu vou mandar para esse endereço aqui. No caso, para esse servidor, né? Então, vai estar aqui os padrões do Registro BR. Você clica em alterar servidores DNS, ó, e aí você altera aqui. Quando você registrar a sua hospedagem, eles vão lhe dar esses dois aqui. Aí você vem, altera, salva e espera aí umas 2 horas mais ou menos, que é o tempo que ele leva para fazer essa alteração. Tá bom? Então, uma outra coisa que eu tenho que te explicar. Sobre domínios, você vai receber o que a gente chama de ID, que é uma identificação, no meu caso aqui, ó, é essa aqui. Tá? Então, cada domínio tem 3 locais, três assinaturas que tem que ter. O administrativo, que é o dono do domínio mesmo, o responsável técnico, que não obrigatoriamente precisa ser o dono, né? Por exemplo, eu sou empresário, eu tenho a empresa, aqui fica no meu nome, mas eu tenho uma empresa que cuida da parte técnica, que cuida do meu site e tudo mais. Aqui vai estar o ID da pessoa responsável pela parte técnica. E também o ID responsável pela parte do financeiro, cobranças e tudo mais. Tá? No meu caso, os 3 sou eu. Então, beleza. Quando, por exemplo, você vai fazer um site para um cliente, o administrativo vai ser ele, o técnico vai ser você e o cobrança vai ser ele ou você, dependendo de como você acordou com o seu cliente, entendeu? Então, beleza. Isso aqui é para você registrar domínios.com.br ou qualquer coisa.br, tá bom? Então, como é que você faz para registrar, por exemplo, domínios.com, .org, .net, que aí são domínios internacionais, ok? Existem
infinitos sites que você pode registrar domínios internacionais, de todos os preços que você imaginar. Eu normalmente utilizo esse aqui chamado e ou depende de onde você esteja, e-domínios.com.br, tá? O processo é bem parecido. Por exemplo, vamos procurar um domínio aqui. Vamos procurar boniek.com, por exemplo. Consultar, e aí ele vai procurar, né, se existe, se já está registrado esse domínio e tudo mais. Então, ó, o domínio boniek.com está disponível para registro. E aí eu clico aqui e registro. E aqui ele já fala, ó, os outros tipos de domínio também, ó, .net, .org, .info, .biz, TV, CC, MI, etc. Ok? Ó, vários preços diferentes, tá vendo? No caso aqui, eu clico, registro e o processo é igual. A tela vai ser diferente, mas ele também vai ter o Master e o Slave 1, ok? Ou Master e Slave, no caso que seria o mestre e o escravo. Por que são dois? Se esse aqui, que é o principal, tiver o servidor fora do ar ou falhando, alguma coisa do tipo, ele vai mandar para cá, tá? É como se fosse um endereço de backup, ok? Primeiro ele manda para cá, se por algum motivo ele estiver fora do ar, ele manda para esse, tá bom? Então, beleza. Sobre domínios, você já entendeu. Aqui, normalmente, eu registro domínios internacionais e aqui eu registro os domínios nacionais, tá bom? Tem vários outros, tem GoDaddy, que também é bem famosa, né? Lá você registra tanto BR quanto .com, tá? Mas eu prefiro o BR registrar direto aqui porque é direto na fonte. Se você registrar no GoDaddy, você vai pagar eles e eles vão pagar ao registro BR, tá bom? Então, beleza. A parte de domínios, a gente já viu, é bem simples, só você registra e aponta para um servidor. Somente, basicamente isso, tá? Então, agora vamos ver sobre hospedagem. Hospedagem é o servidor onde vai ficar o seu site, tá? A gente já aprendeu sobre conexão com o FTP, então aqueles dados que eu botei lá na aula são exatamente os dados do meu servidor. Quando você tiver o seu, você põe os dados do seu servidor, tá bom? Então, eu recomendo hoje, né, enquanto eu estou gravando a aula aqui agora, o HostGator, porque faz anos que eu uso e recomendo tanto para mim quanto para os meus clientes e nunca tive problema. O suporte deles é muito bom. Enfim, tem infinitas empresas, tá? Você usa a que você quiser e a que você for se agradar mais de tanto preço quanto recursos e tudo mais, ok? O HostGator é o que eu indico porque eu uso, tá bom? Então, eles têm aqui infinitos planos, eu não vou nem comentar esses preços, porque podem mudar quando você estiver vendo, tá? Então, mas sempre é algo nessa faixa aqui, tá? Por exemplo, mensal, que você vai pagar todo mês, tem aqui de R$18 para domínio único, ou seja, um domínio só você pode ter, apontando para essa hospedagem, ou esse plano aqui, o M, que é R$23 e domínios ilimitados, ok? 100 GB de armazenamento e tudo mais. Então, você contrata aqui sua hospedagem, eles vão lhe dar aqueles dois endereços, você vem, põe esses endereços aqui, salva e pronto. E agora é só esperar um pouquinho, umas 2 horas, como eu te falei, para eles fazerem as alterações e tudo mais. E quando você acessar o seu domínio, ele vai entrar na sua hospedagem que você pegou, tá? Quando você registrar uma hospedagem, ele vai te dar o acesso a normalmente, tá? Não é regra, mas existem as exceções. Quase todas as hospedagens, eles dão acesso a uma ferramenta chamada cPanel. No caso, é uma tela parecida com essa, tudo bem? Então, se eu acessar, por exemplo, b7web.com.br/cpanel, ele vai entrar, ó, nessa página aqui, tudo bem? Então, aqui eu entro na administração do meu site, por assim dizer. Não do meu site, mas do meu servidor, tá? Então eu entro
na administração do HostGator referente ao meu servidor, e lá eu vou poder criar e-mails, lá eu vou poder criar banco de dados, eu vou poder mexer com arquivos, os arquivos do meu servidor, né? Lá eu vou pegar os dados de FTP para eu poder conectar com ele e enviar os meus arquivos, né? Para transferir do meu computador para o servidor. E todas as informações vai ter lá dentro do seu cPanel, tá bom? Então, basicamente é isso. É um processo bem simples, tá? Tudo é guiado, não se preocupe, não ache que é um excesso de informações. Basicamente você precisa para botar um site no ar, né? Você precisa de um domínio e de uma hospedagem. Os dois você compra, você pode inclusive comprar junto. Eu não sei se o HostGator já tem junto, mas eu acho que com certeza deve ter. Você já compra a hospedagem com o domínio incluso, tá? Provavelmente quando eu clicar aqui em contratar, ele vai perguntar se eu quero domínio e tudo mais. Mas você pode registrar separado, que é o que eu recomendo, tá? Ou você registra tudo junto e aí ele já configura tudo para você e já fica tudo na paz, tá bom? Então é bem simples esse processo. Depois você conecta no seu FTP, manda os arquivos, como eu já te ensinei na outra aula, e acabou. Seu site já está no ar e você já pode acessar ele de qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, basicamente são essas informações sobre domínio e hospedagem que você precisa saber por enquanto, tá bom? Depois eu posso inclusive fazer uma aula mais detalhada especificamente sobre o cPanel, como cria e-mail, como configura banco de dados, todas essas coisas, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima aula.